Olá, amigos, estamos de volta ao nosso curso de Programação Android, estamos na quinta temporada, nós vamos mudar de assunto completamente, né? Nós falamos aí no começo, né, da temporada de Helm, depois nós falamos de utilização da câmera, de tirar foto, de gravar no banco, muito bacana, né? Mas agora nós vamos falar de JSON. Antes da gente começar, queria fazer um apelo, deixa eu até projetar aqui, queria fazer um apelo, eu já pedi em vídeos anteriores que vocês assistam aí a propaganda que aparece antes do vídeo até o final. Se aparecer lá um banner, clique também. Isso estou pedindo para que eu possa conseguir o dinheiro suficiente para comprar a licença do ScreenFlow. Na verdade, eu já paguei, né? Paciência. Mas eu queria ver se eu conseguia tirar, já que o ScreenFlow é o único software que eu utilizo exclusivamente para os nossos vídeos do YouTube. Deixa o YouTube pagar para mim, né? Bom, vamos falar de JSON hoje, tá certo? Na verdade, isso é uma preparação para a parte final da temporada, que é utilização de web services, tá certo? Então, tudo vai começar pelo JSON, tá certo? Várias são as situações onde a gente precisa buscar dados que não estão armazenados no aparelho. Por exemplo, imagine as informações que estão no Facebook, por exemplo, no Instagram, você não tem todas essas informações no dispositivo, né? Você tem isso numa aplicação externa, tá certo? Onde nessa aplicação externa você vai buscar informações que você deseja, né? Não tem dentro do seu dispositivo, não tem tudo que tem no Facebook. Vai ter talvez alguns pequenos dados, mas fora isso tudo está numa aplicação externa, tá certo? E essa busca, né, desses dados será feito, né, através de uma conexão à internet que é representada, por exemplo, por essa figura. Nós temos aqui clientes onde eu tenho um desktop, por exemplo, nessa figurinha, aqui eu tenho um iPad, e aqui eu tenho um iPad, é ótimo, né? E um dispositivo móvel, ou seja, quer dizer, também esse aqui é um dispositivo móvel, né? Mas eu tenho smartphones que fazem requisições ao servidor, né? A aplicação servidor que contém os dados, e ela dá uma resposta também HTTP, tá certo? A requisição é HTTP e a resposta também é HTTP. Então, a troca de informações é via protocolo bastante conhecido, que é o HTTP, tá certo? E esses caras, né, eles são chamados de REST Web Service Server, tá certo? Onde estão disponibilizados os serviços, tá certo? Então é isso que nós vamos querer buscar, tá certo? O detalhe é que existem várias formas da gente fazer essa comunicação mesmo em cima desse protocolo. Porém, a forma que tem se tornado mais usual são os web services do tipo RESTful, que existem web services de outros tipos, inclusive o mestrado que eu fiz lá no comecinho do milênio foi sobre web services, tá? Mas eram outros tipos muito mais sofisticados de serviços. Hoje você tem web services do tipo RESTful que são bem mais simples e eles são baseados na troca de objetos utilizando objetos do tipo JSON, que tem essa figurinha aqui bonitinha, tá certo? O que são objetos JSON? São objetos simples, né? De uma forma mais simples ainda do que os arquivos XML. Os arquivos XML, não sei se vocês conhecem, mas são arquivos onde você tem tags parecidas com o HTML, porém você que define quais são as tags necessárias. JSON ele foi lá e aboliu isso, tá certo? Você tem agora objetos que podem ser arranjados de duas formas, como arrays ou como objetos. E aí, com essa combinação de arrays e objetos, você pode montar JSONs que são bastante complexos, tá certo? Então, eu tenho, por exemplo, um array, que eu tenho esse símbolo aqui, tá certo? Que é o colchete. Então, se está entre colchetes, eu tenho um array. Se eu estou dentro de chaves, eu tenho um objeto. Então, aqui eu tenho um objeto que tem 3 atributos, nome, posição e habitável. Estou imaginando que eu estou falando de planetas, tá certo? Então, o nome é a Terra, posição número 3 e habitável sim, tá certo? E aqui eu tenho um array, só que esse array não é um array de objetos, né? É um array de strings, mas eu posso ter array de objetos, como esse que eu acabo de mostrar. Eu tenho, veja que aqui, ó, isso é um objeto que eu chamei de planetas, um objeto que eu chamei de planetas. Dentro desse objeto eu tenho um array, tá certo? Então, parecido com esse, né? Onde eu tenho nome Terra, lá eu tenho planetas e um objeto, tá certo? Nesse objeto eu tenho 2 objetos
Um deles é esse, tá certo? Que é o objeto número 1. E esse que é o objeto número 2. Esse é um planeta, esse é um outro planeta. Então eu tenho planetas, um array de planetas. Tá certo? Então eu consigo arranjar, eu poderia ter aqui também outros objetos, tá certo? De uma forma bastante complexa, aí eu posso montar o que eu desejar, tá certo? Não é interessante que a gente monte uma coisa complexa demais, tá certo? Um array de objetos que tem um array de objetos que tem um array de objetos. Normalmente é mais simples, mas é possível, tá certo? O JSON permite a gente fazer isso. Esse cara, tá certo? Esse JSON que transita aí, como a gente mostra nessa figura, né? Ele vem, por exemplo, como resultado de uma consulta para o meu dispositivo, tá certo? Ou seja, eu recebo isso aqui, ele precisa ser tratado, esse JSON precisa ser tratado, esse objeto precisa ser tratado. E é esse tratamento que nós vamos ver como é que a gente faz isso no Android Studio, tá certo? Como é que a gente pega, né, esse JSON que chegou e a gente faz o parser, que na verdade é a manipulação desse JSON aí, né, desse objeto do tipo JSON. Então imagine que eu tenho uma string, que é isso aqui, JSON planetas, que na verdade representa isso aqui, tá certo? E agora eu vou tratar dentro do meu Android como é que eu faço para varrer, para fazer o parser desse elemento, tá certo? Isso é importante porque de uma forma mais grosseira, né, uma forma mais rudimentar, é o que nós temos que fazer. No próximo episódio, quando a gente for falar de retrofit, aí nós vamos ver que tem um conjunto de vantagens. Mas por enquanto nós vamos fazer o parser, tá certo? Então imagine que eu tenho esse cara e eu preciso fazer o parser disso dentro do meu Android, tá certo? Do meu Android Studio. Aí o que eu faço? Ó, primeiro, né? Se a gente for olhar, o que a gente tem são planetas, tá certo? Aí o que eu faço? Eu pego um objeto, que é JSON Object, que eu chamei de planetas, e aí eu dou um new de JSON Object e passo a string, tá certo? Eu passo o resultado. O que ele faz? Ele transforma o objeto planetas no nome planeta e no array planetas, tá certo? Então, eu posso pegar o array de planetas, ó, e agora eu faço JSON array planetas, que é esse cara, .get JSON array planetas, ou seja, ele pega a partir desse nomezinho quem são os elementos que fazem parte dos planetas. E aí eu tenho um array, e aí eu faço um for, né, para ir de 0 até array planetas length, ou seja, quantos eu tiver, ele faz 0, faz 1, enfim. E aí o que eu faço? Dentro dele eu pego um object do planeta, tá certo? Por quê? Porque agora e veja que eu peguei assim, array planetas.getJSONObject na posição i. Aí eu tenho um planeta, a partir daí eu posso pegar o nome dele, a posição e se é habitável ou não, tá certo? Então veja que isso, aqui eu estou explicando um pouco do que a gente faz, tá? Então esses slides você pode pegar lá pelo comentário do vídeo, tá certo? Mas eu já expliquei o que a gente está fazendo aqui, tá certo? Então nós vamos fazer isso. Vamos pegar essa string, inicialmente. Eu tenho um projeto já aqui do Android Studio, tá certo? Vamos criar aqui. Dá um Ctrl V. Aparentemente tudo ok, né? Ok? E agora nós vamos pegar esse cara aqui, certo? Para a gente poder também entender como faz o parser, tá? JSON Object vai tirar, JSON Array também tem que importar, tá? E o log para a gente poder usar, JSON Exception, também tem alguns, né? Beleza? Então, como eu disse, ó, o que nós vamos fazer é o seguinte. Primeiro, nós vamos pegar essa string e transformar num objeto, tá certo? A partir desse objeto, eu quero pegar o array de objetos que representa os planetas, que está aqui.
tá certo? Depois disso eu faço um for que vai andar pelos planetas, tá certo? E aqui eu pego cada objeto do tipo que está aqui, tá certo? E imprimo. Eu posso fazer, por exemplo, vamos colocar aqui mais um, tá? Só para a gente fazer diferente. Então eu tenho, nome, Mercúrio, depois vem Vênus, não é isso? Só para a gente não ficar na mesma coisa. É o planeta número 2 e não é habitável, tá certo? Então eu vou ter 3 planetas agora ao invés de 2, tá certo? Vamos botar para rodar. Ele não vai mostrar nada, né? No aplicativo em si, ele vai mostrar aqui no log, né? E é o log que nós vamos ter que olhar. Então, primeiro, eu peguei, né? Recapitulando, eu peguei esse objeto para ele pegar ele inteiro, tá certo? Depois eu peguei esse array aqui, ó, esse cara aqui, JSON array, onde eu passei qual era o parâmetro do elemento que eu queria, planetas, tá certo? E aí pegou os 3. A partir daí eu tenho que fazer um for para pegar cada um, tá? E aí pegando cada um, que eu fiz? Eu peguei um JSON Object novamente para ele pegar só esse objeto, tá certo? E aí eu peguei o nome dele, a posição e se era habitável ou não. E aí ele pegou cada um, tá certo? Não sei se ele já rodou aqui. Não, ele tá rodando ainda, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, só pra gente dar uma olhada. Então veja que ele pegou aqui, ó, Mercúrio 1 false, Vênus 2 false, Terra 3 true. Ou seja, ele passou realmente por aqui, tá certo? Então eu fiz o parser desse objeto que foi definido aqui como uma constante, tá certo? Então eu fiz esse parser, tá certo? O JSON, pessoal, é isso, tá certo? Nada complicado. Porém, ele é meio chatinho de você trabalhar, né? Porque imagine um JSON um pouco maior, você tem que fazer isso realmente é uma coisa um pouquinho chata, tá certo? Porque na verdade aqui o que nós estamos fazendo não é nem criando uma entidade para planetas, tá? O que nós estamos fazendo é simplesmente varrer e imprimir, tá certo? Mas eu poderia precisar de objetos desse tipo para poder fazer alguma manipulação e isso ficaria bastante chato. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui, ó, vamos abrir aqui no browser um JSON um pouquinho maior. Opa! Vamos abrir no GitHub, github.com/users, esse cara aqui, por exemplo. Ué, github.com/users ammms. Ué, que estranho. Não quer me ajudar. Eu tenho estranho. Eu tenho como ver, por exemplo, quais são os meus dados do GitHub. github.com/users ammms. Ele não quer. Quando ele não quer, não adianta. Deixa eu ter certeza só. Deixa eu abrir aqui um outro. Opa, ele fez bobagem lá. Nossa. Fez muita bobagem. Fez muita bobagem. Mas deixa eu abrir aqui. Tinha certeza que era aquela. API, desculpe. API. Faltou o API lá. Vamos colar aqui. Ó. Esse é um JSON, tá? Onde eu tenho um objeto só, tá? Um objeto só. Veja que aqui tem as chaves. Mas eu tenho vários campos, né? Login, ID, Avatar ID, Gravatar ID, URL, Followers, enfim, vários, tá certo? Esse é um JSON um pouco maior, tá certo? Então isso, eu posso pegar aqui os followers, por exemplo.
Então isso traz um JSON um pouco maior, né? Opa, peguei errado. Bom, mas traz um JSON um pouco maior e vai fazer com que a gente tenha que fazer aqui um pouco mais de programação para poder pegar esse objeto e fazer essa transformação aí necessária para colocar dentro de uma instância de um objeto nosso, tá certo? E aí, né, dando um spoiler para o próximo, nós vamos usar Retrofit para isso, tá certo? Que é uma biblioteca que permite fazer essa chamada de web service de uma forma mais simples. Bom, pessoal, fico por aqui. Espero que vocês tenham entendido o que é o JSON, né? Que na verdade é a base para a gente poder começar a brincar, tá certo? E espero vocês no próximo episódio, onde nós vamos de fato começar a utilizar a biblioteca Retrofit para acessar os nossos web services. Fica aqui alguns outros vídeos, tá certo? Fica aqui a minha fotozinha para você poder assinar o canal caso seja do seu agrado. E caso queira deixar seu comentário, sua dúvida, poste lá, tá certo? Que eu respondo normalmente bastante rápido. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima.